porque o Coxa agora é o assunto. O Coxa foi a Maringá, conseguiu aí uma vitória fora de casa e o goleiro Gabriel realmente fez grandes defesas. A gente vai acompanhar agora o gol do Coritiba, que foi marcado de pênalti pelo Aleph Manga. O Manga fazendo seu terceiro gol no campeonato, é o artilheiro do Coxa até aqui na competição, e o gol foi de penalidade. Até foi muito reclamado a questão da arbitragem, Janaína, foi bem complicada. A torcida de Maringá reclamou de 2 lances de pênalti no segundo tempo e reclamou da marcação do pênalti a favor do Coritiba. Até a gente tem a imagem, já vamos ver de novo, você que está nos acompanhando pelo YouTube, tem a imagem do lance do pênalti num detalhe, numa câmera lenta, foi realmente dentro da área, não foi, Jana? Foi bem no limite ali, né? Na linha, né? Na linha, bem né? na linha. Bem na linha. É um lance polêmico, principalmente porque o Maringá, no primeiro tempo, é um time que teve mais posse de bola, né? Tava jogando em casa, a gente esperava realmente que fosse um time que fosse partir pra cima, e o Coritiba sofreu ali pra retomar o controle do jogo e buscar oportunidades. Aí, bem no limitezinho, hein, Senechal? E tem que lembrar sempre, né? O Campeonato Paranaense não tem VAR, porque tem muita gente que fica em dúvida até no começo dos jogos, gente perguntando. Eu sempre falo isso nos jogos que eu tô reportando lá, na hora que a gente passa a ficha técnica com a arbitragem. Não tem VAR estadual, então esse tipo de lance, se o árbitro decide que foi fora, foi fora. Nesse caso, eu acho que a arbitragem acertou mesmo, porque na primeira vez que eu vi o vídeo, eu fiquei em dúvida, confesso. Falei, será que foi mesmo na linha? Aí depois eu tentei ver com mais atenção, dei até um zoom ali, aí consegui ver que realmente foi na linha. Mas é duvidoso, né? É difícil de avaliar, mas de fato a arbitragem acertou mesmo. Mais um gol do Aleph Manga, né? Aleph Manga chegando no Pablo, né? O Pablo ontem teve 2 grandes oportunidades e aí não acertou direito. Ele até fez um gol, né? Mas o Madison tava impedido na assistência. Exatamente. E o Aleph Manga, faltam 27 então, né? Porque o Aleph Manga prometeu 30, 27. O Pablo artilheiro com 4 gols. Manga e Mingote do Operário tem 3. Essa artilharia, os 3 principais artilheiros do Campeonato Paranaense até aqui. Isso que eu ia falar agora. O Pablo que se esperte, porque tem 2 no retrovisor. Não é só o Manga, tem 2. Um em cada retrovisor. E então... o Pinho, que é muito bom, já tem 2 gols, né? Então tem que ficar esperto mesmo o Pablo. E quem acompanhou o jogo aqui na Jovem Pan News Curitiba, percebeu, o torcedor Coxa Branca que acompanhou essa partida, viu que a defesa do Coritiba ainda continua muito lenta, vulnerável. Vamos dizer, ganhou fora, os 3 pontos são o que interessa, mas foi um jogo, assim, dramático pro torcedor Coxa Branca no segundo tempo, que sofreu. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Antônio Oliveira falou especialmente desta questão do sistema defensivo. A equipa teve coesa, teve equilibrada, o adversário teve realmente duas chances reais de golo, onde o Gabriel demonstrou toda a sua categoria. Mas vale ressaltar também que nós tivemos as nossas oportunidades, concretizámos uma, podíamos ter feito mais um ou outro, mas vale o resultado, o espírito de sacrifício, de superação. Os campeões também sofrem, nós soubemos sofrer, mas sobretudo uma ótima atuação sobre o ponto de vista defensivo, onde fomos coesos, fomos rigorosos. A última frase do treinador Coxa Branca. Um ótimo jogo sob o sistema defensivo, onde fomos coesos e rigorosos. Mas assim, não é o mesmo jogo que o torcedor Coxa Branca viu, gente. A gente não viu, não é possível. O torcedor ficou com muito frio na barriga ali, né? Olha, porque gente do céu, não é possível. A defesa bobeou. O Maringá criou boas oportunidades, pelo menos 2 no primeiro tempo e 2 no segundo ali. Pelo lado direito, o Maringá explorando bastante as jogadas pela lateral com o Robertinho, com o Max, que já brilhou também no jogo contra o Atlético na Arena. Foi um jogador que deu trabalho. E no segundo tempo também com o Gui Salles e com o Moraes. E o Coritiba teve dificuldade na marcação. E o Potker até que entrou bem, mas também no final do jogo perdeu a oportunidade de deixar o jogo um pouquinho mais tranquilo, né? Perdeu uma grande oportunidade de fazer o gol. Então o Coritiba sofreu, não foi fácil vencer lá, a gente imaginava que não seria. O Maringá
é um dos times candidatos aí a mais uma vez brigar pela classificação, de tentar chegar a uma final de estadual, mas o Coritiba precisa acertar a defesa, né, Alexandre? E assim, tem uma questão pra mim, um pouquinho advogado do diabo. Eu fiz isso com vocês ontem na transmissão, eu vou fazer aqui agora de novo. Porque assim, se o Paranaense é um laboratório pro que vem pro ano, pro Brasileirão, que principalmente é o objetivo fundamental do Coritiba, não só fazer os 45 pontos, que até nem fez no ano passado, mas acabou saindo, né, se livrando do rebaixamento, o Antônio Oliveira tem aproveitado para fazer os rodízios dele. Ontem teve mais uma peça, um cara que é pouco falado, mas que eu acho que pode render muito ali, não como primeiro volante, mas como segundo, que é o Bernardo, começou jogando. Ele testou o Porfírio, que tem contrato só até o final do Paranaense. O Chancellor jogou junto com o Henrique de novo, que pelo visto é a zaga que ele mais confia, né? O Márcio Silva estava cotado para começar o jogo antes da partida ali contra o Maringá. Então assim, ele tá experimentando, tá fazendo os testes dele, e o Antônio Oliveira falou que vai fazer isso, ele quer fazer isso. Então, entre mortos e feridos, o Coritiba tem 100% de aproveitamento. É um time que não perdeu ainda, é um time que ainda não tomou gol. O Antônio Oliveira tem começado o laboratório dele e tem tido resultado, que para a continuidade dele, claro, é muito importante. E depois do jogo, o capitão do Coxa, William Farias, falou realmente que não foi um jogo fácil. Vamos ouvi-lo. É um time que joga espelhado, né? Com marcação individual, vai até o final, então deixa a saída de bola para os nossos dois zagueiros. E no restante do time eles espelham, né? Fica com marcação individual o campo todo, é difícil de jogar. Você joga apoiado e eles estão sempre na marcação, né? E a gente tentou impor o nosso jogo, né? Mesmo sabendo dessa dificuldade deles marcarem individual o campo todo. E graças a Deus ali conseguimos fazer um gol e segurar bem a pressão deles ali no final. William, 1-0, vitória importante aí, quarta seguida aí nesse campeonato, mas precisava ser tão sofrido assim? Precisava ter os 3 pontos e nós conseguimos. Não tem jogo fácil. Eu acho que esses 4 jogos que tivemos aí, a gente teve momentos bons e momentos de sofrimento. O próprio Foz lá, quando a gente estava ganhando de 3-0, tivemos um momento da partida que sofremos. Então é natural, o importante é os 3 pontos e tá mais próximo lá do primeiro colocado. Tá aí, palavras do capitão William Farias, e ele foi claro, não foi um jogo fácil. A gente sabe da dificuldade que tem o Campeonato Paranaense, os times do interior geralmente se preparam muito antes que o da capital, dificuldade de viagem. Ontem a gente relatou que o Coritiba demorou 14 horas para chegar em Maringá de ônibus. Gente, você pensa a condição física. Se a gente vai pra praia aqui, fica 5 horas dentro do carro, já dói a lombar. Imagine um jogador de futebol que usa seu corpo como instrumento de trabalho, passar 14 horas dentro de um ônibus. Não é. Só que... numa rotina de 4 domingos de jogos, né? As dificuldades do Campeonato Paranaense são para todos. E isso é claro, né? Dificuldade de locomoção, de viagem, de falta de tempo para descansar, né? E aí é complicado. Depois do jogo também, quem falou com a nossa equipe, falou com o Júlio Rutz, lá na partida dentro lá do Willie Davis em Maringá, foi o Aleph Manga, autor do gol. Então fala aí, Mangalov. Resultado importante, sabia que ia ser um jogo difícil fora de casa, muito feliz por mais um gol, poder ajudar. Agora é poder trabalhar aí, já temos um jogo domingo em casa, 2 jogos em casa depois do clássico. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente já conhece a equipe do Maringá. Ano passado eles chegaram na final com a gente, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um grande jogo aqui fora de casa e levar os 3 pontos para o Curitiba. Uma viagem que vocês tiveram bastante desgastante, né? Pegar calor, torcida, pressão da torcida, adversário fazendo pressão também, mesmo assim vocês conseguiram um resultado positivo. Dá mais força para essa sequência? A gente sabe da nossa capacidade, né? Infelizmente na ida para cá teve um acidente lá, mas enfim, o pessoal do Curitiba fora de campo, eles dão todo o suporte pra gente, né? Então a gente sempre dá o nosso melhor dentro de campo. E mais uma vez muito feliz por essa vitória e agora poder descansar, né? A gente tem uma folga amanhã aí merecida aí para que a gente possa ficar com a nossa família e já pensar nos jogos de domingo. Tá aí, palavras do autor do único gol do jogo, Aleph Manga, 3 gols no estadual, fazendo aí, estando na vice-artilharia atrás do Pablo. O Zaqueu